É isso aí, o programa Coffee Break voltando no ar aqui. E agora a gente está aqui com outra convidada muito especial. Ela falando uma coisa tão gostosa que todo mundo adora, todo mundo mela o beiço por causa disso. O mundo inteiro, chocolate. Eu tô com a Karina, não é a Karina Bach, mas é a Karina Boniati. Tudo bem, Karina? Tudo ótimo, e vocês? Bem-vindo ao Coffee Break, Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês no programa de estreia. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Chocolate. Qual o grande segredo do chocolate? Assim, que as meninas lá na técnica já estão até babando por causa de chocolate, né, meninas? Exato, é que chocolate mexe com a gente, todo né? Mundo, né? A gente costuma dizer assim, a gente come um chocolate, o nosso humor muda, a gente fica mais feliz, mais alegre, e isso, de fato, fisiologicamente falando, acontece. É só para falar um nomezinho difícil, no chocolate tem uma substância chamada feniletilamina. Para. Apesar do nome João Kleber aqui, para. Como é que é o negócio? Feniletilamina. Que palavrão que é esse aí? Difícil, tá né? Você sempre comeu chocolate e nem sabia. Eu nem sabia disso. O que importa de verdade, apesar desse nome difícil, é o que essa substância faz dentro do nosso organismo. Quando a gente come chocolate, essa substância age no nosso cérebro muito similar ao que a gente sente na paixão. Quando a gente se apaixona, a gente tem um estado de euforia, de alegria, né? Dá aquela sensação de super bem-estar. Essa substância age no cérebro muito similar ao que a paixão faz. Por isso a gente se sente tão bem quando come chocolate. É um dos motivos. É muito bacana. Olha, que bacana. Então, e essa substância ela está presente principalmente, na realidade, isso vem do cacau. Então, antigamente, quando os antigos usavam chocolate, existem relatos que o chocolate, que o uso do cacau existe há mais ou menos uns 4.000 anos. Nossa. Então, isso começou na região da América Central, muito movimentado pelos maias, pelos astecas. Então, se conhecia esses grãos e se formava uma bebida à base desses grãos. E era uma bebida com um gosto absolutamente amargo, porque a base era o grão do cacau. E, na realidade, é isso que tem as propriedades benéficas do chocolate. O cacau. Por isso que as pessoas falam, não, é gostoso comer um chocolate de puro cacau. Exato. Quanto mais puro cacau melhor ainda. Melhor, para a saúde melhor. Né? Então, todas essas propriedades benéficas que a gente vê hoje na ciência, então existem muitos artigos científicos falando dos benefícios do cacau, comprovando o que antigamente eles já viam entre as pessoas, mas todos esses benefícios eles estão ligados ao cacau e não ao chocolate, ao leite, ao chocolate com açúcar que a gente vê que ganhou, enfim, o mundo. Aliás, eu já comi chocolate, gente, mas tão açucarado que você dá uma dentada e deixa o resto ali, porque é muito açucarado. É muito açúcar, né? Então mudou a conotação. Antigamente o chocolate ele era usado, o cacau era usado como um remédio, então era indicado para as pessoas que estavam doentes, principalmente para curar gripes, resfriados, para dar uma habilidade corporal melhor, para desenvolver melhores pensamentos. Pessoas em estados depressivos usavam o chocolate porque já se chamava chocolate na época, apesar de não ter adição do açúcar. Isso em torno aí de 1500, 1600, que foi quando o chocolate foi para a Europa efetivamente. Então se usava o chocolate como um tratamento. Então você deve, para curar da gripe, você deve tomar essa bebida. Só que isso que se chamava chocolate era uma bebida à base de cacau, dos grãos de cacau, não havia açúcar, nem mel, não era adoçado essa composição, e era ainda adicionado de algumas especiarias. Então se usava baunilha em fava, pimenta, algumas ervas. Então era essa base de bebida que regenerava, que tirava da doença. Agora, ou seja, uma infusão com especiarias que também tem propriedades terapêuticas junto com o cacau. Exatamente. Então esse é o grande benefício que ganhou o mundo. Essa era uma sabedoria dos incas, dos maias, né? Dos astecas, que usavam muito isso como uma propriedade para melhorar o seu corpo e o seu espírito.
né? Então era muito usado e ganhou o mundo dessa forma. Mas a história, né, foi evoluindo, as pessoas foram evoluindo, e em algum momento se adicionou mel. Foi a primeira forma de adoçar o chocolate, foi com o mel, e com o passar do desenvolvimento da humanidade, isso foi tomando outro rumo. E hoje a gente vê muitos chocolates com uma grande composição de açúcar, e ainda bem que já está mudando, né, o conceito de retornar ao uso do chocolate mais amargo, que é onde realmente a gente tem as propriedades. Agora, deixa eu tirar uma dúvida. Por exemplo, você está o dia inteiro assim, batalhando aí, trabalhando e tal. De repente você não tem tempo de almoçar. Você comeu um pedaço de chocolate de cacau puro. Ele te realmente alimenta? Ele alimenta em termos, não dá para ser como um substituto de uma refeição. Sim, mas se for para segurar mais um tempinho até que você tenha a possibilidade de sentar e fazer a refeição, aí vale. Ele entra, por exemplo, como um lanche, o lanchinho da manhã, o lanchinho da tarde, que a gente tem que fazer, consumir aí, né, alguma coisa para não ficar muito tempo em jejum, vale o chocolate. Mas para isso, o ideal é que seja um chocolate com percentual de cacau mais elevado, porque senão você está consumindo um açúcar. O açúcar, quando a gente consome, não precisa ser só o chocolate, mas a gente consome uma grande concentração de açúcar, ele aumenta rapidamente a glicose no nosso sangue, e isso, como uma resposta metabólica, faz essa glicose também descer rapidamente. É uma adaptação fisiológica que acontece. Então, você comendo açúcar, pode no cômputo final ainda desenvolver uma hipoglicemia, o que não é interessante. E todo excesso de açúcar, mesmo se eu não desenvolver a hipoglicemia, todo excesso de açúcar no corpo se transforma em gordura. Por isso que comer doce engorda. Pois é, né? Então por isso que tem que tomar cuidado. Pois é. Eu tô vendo que você trouxe uma série de chocolates aí, Eu trouxe vários produtos porque hoje o chocolate não é mais só o cacau, né? Os benefícios do cacau. Hoje a gente tem algumas linhas de chocolates que trabalham com a adição de fibras, né? Então você pega uma barrinha de chocolate, por exemplo, o chocolate que tem esse aqui tem 70% de cacau, ele tem quase 5 gramas de fibra na composição dele. Então, além de eu ter todos os benefícios do cacau, a gente tem mais os benefícios das fibras, ele não tem açúcar na composição dele, então ele é adoçado com um tipo de fibra que tem um sabor residual adocicado, então a indústria já consegue trabalhar dessa forma. Não tem glúten, não tem leite, então ele pode ser usado por pessoas que têm alergias, intolerâncias, sensibilidades alimentares. E vale como um lanche. E ele é palatável? Muito palatável, porque antigamente tinha esse problema, né? Questão de uns 10, 15 anos atrás, quando você pegava esses chocolates alternativos, eles tinham um sabor muito ruim, porque era necessário, para substituir alguns ingredientes, colocar uma quantidade de gordura a mais. Hoje já não. Hoje se consegue ter um sabor muito agradável, ele derrete na boca, que é uma característica importante do chocolate, né? Que ele derreta. Então tem um tipo de gordura benéfica, não é gordura hidrogenada, não é gordura trans. Então hoje o chocolate tem um conceito de saúde. Todo mundo pode comer saúde e beleza, né, Karina? Tem essa linha que é um produto da Chocolife, é o Beauty Care. Inclusive eles ganharam um prêmio essa semana. Eu soube, meus parabéns. É maravilhoso. Que é o creme de avelã. Porque eles conseguiram fazer um creme de avelã, como a gente vê que tem alguns no mercado, mas cheios de açúcar. Esse não tem açúcar na composição e tem alguns nutrientes que ajudam na regeneração da pele. Então, as nossas células cutâneas, né, da pele precisam de alguns nutrientes para fazer uma regeneração acontecer. Então, ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de comer um produto saudável, né, um produto gostoso, porque ele de fato é muito gostoso, você acaba tendo uma regeneração da pele, né? Então, é muito bacana ter essas funcionalidades nos produtos que a gente tem hoje no mercado. Existem umas pasta de chocolate que eu experimentei outro dia da Beauty Care, que tem colágeno. Isso, essa aqui, essa tem colágeno, daí, né? Essa tem colágeno, tem luteína na composição. Então o colágeno, ele é uma proteína que dentro do nosso corpo, ela pode ser usada para muitas funções, entre elas a função de regenerar a nossa pele. E a luteína, que é um precursor de vitamina A, ajuda também nessa regeneração.
Deixa eu te perguntar, claro. Qual que é o chocolate ideal, a percentagem daí para cima de cacau? Pelo menos 50% de daí cacau. Para cima. Daí para cima. A gente tem que imaginar que 50% significa que 50% daquela preparação é cacau, os outros 50% são outras substâncias. A maior parte das vezes o que a gente vê no mercado, esses 50% restantes são leite em pó, açúcar e gordura. E para por aí, né? Então, essa linha da Chocolife, quando a gente pega, por exemplo, um 50%, o restante, ele tem essa fibra, né, que é o xilitol, é um poliol, isso tem já um sabor residual, tem uma gordura benéfica, que é o óleo de palma, que é uma gordura que tem vários benefícios para a nossa saúde, e outros ingredientes adicionados, que são, além de algumas fibras adicionadas, além do xilitol, vitaminas e minerais. Então, quer dizer, são 50% muito saudáveis, fora os 50% do cacau. Do cacau. Então, é a diferença do teu chocolate, né? Então, isso é bem importante, muito bacana. Qual é a quantidade, quantos gramas a gente tem que ingerir por dia para que o chocolate, além de gostoso, claro, traga benefício para o nosso organismo? A gente pode consumir engordar todos os dias entre 25 e 30 gramas. Uma barrinha dessa aqui é 25 gramas. Então, isso aqui vale como um lanche. Então, por exemplo, poderia ser uma opção para um lanchinho da manhã, um lanchinho da tarde. Eu costumo sugerir para as pessoas comerem o chocolate à tarde, porque ele dá essa sensação de bem-estar, né? E à tarde, no final da tarde, fisiologicamente, a gente tem uma queda na produção de serotonina. Serotonina dentro do nosso corpo é uma substância que no cérebro age dando bem-estar, dando prazer, deixando a gente mais equilibrado, mais feliz. E como fisiologicamente no final da tarde a gente tem essa queda, todos nós temos isso, normal, é fisiológico. Se eu me alimentar com alguma fonte, né, de triptofano, que é o aminoácido que dentro do corpo produz a serotonina, eu vou ajudar a aumentar esse momento. Por isso que o chocolate é mais indicado no período da tarde. Então, serviria para um lanchinho entre 4 e 5 horas da tarde, dependendo do horário que a pessoa fez o seu almoço. Além de ser gostoso. É gostoso, é saudável. Só tem que saber escolher o chocolate correto. Né? Se a gente escolhe um chocolate branco, por exemplo, que é um tipo de chocolate... Esse daqui, ó, que é comercial da Hershey. Na realidade, ele tem um sabor bacana, mas nutricionalmente falando, ele não tem propriedades para o nosso organismo. Né? Então, ele é a base de manteiga de cacau, de leite em pó e de açúcar. A massa do cacau, que é onde realmente a gente tem o benefício, nem entra no chocolate branco. Então, ele não tem nenhuma propriedade do chocolate, do cacau original. A rigor não deveria ser chamado de chocolate branco. Exatamente. Ele é aromatizado, por isso? Sim, muitas vezes sim, ele acaba sendo aromatizado. Então, ele tem, às vezes está associado a um aroma de baunilha, o que faz a gente remeter mais ainda ao chocolate original. E no caso do chocolate ao leite, é a massa do cacau adicionada de leite em pó, de açúcar e de manteiga de cacau também. Mas é o que dá a coloração, né? O cacau em si, ele tem essa cor escura, né? O marrom escuro. Então, o chocolate ao leite, o problema dele é que ele tem pouquinho cacau, às vezes é uma quantidade mínima, né? Mínima. Só para dizer que existe cacau naquela composição, mas a grande parte dele é formada por açúcar e por leite em pó. Então, até para as pessoas que não podem consumir leite, às vezes elas esquecem que no chocolate tem leite. Mas tem. E tem alguns chocolates amargos, que aí o que muda para o amargo é que a massa de cacau é maior, é mais concentrada. Alguns têm leite em pó, outros não. E tem açúcar e tem a adição da gordura também do cacau, manteiga de cacau. Mas alguns chocolates amargos que estão no mercado não tem leite na composição. Então, para as pessoas que são alérgicas, tem que optar por essas versões. Quais são as categorias dos chocolates? Branco, ao leite, meio amargo e amargo? E amargo, é isso, exatamente isso. Então, dentro daí da classificação meio amargo, é onde a gente vê um sabor mais agradável, porque as pessoas se acostumaram com o sabor doce. Né, do chocolate. Então, as pessoas se acostumam com onde tem um docinho maior. Que é mais palatável, vamos assim dizer, né? O chocolate amargo, ele realmente,
como o próprio nome diz, ele é amargo. É como a gente tentar retomar o paladar original. A gente se acostumou muito com alimentos industrializados, onde não tem mais o sabor daquele alimento original. É verdade. O cacau, ele é amargo. Só que, claro, a gente se acostumou, então, dessa forma, todo mundo quer o chocolate ao leite e que ele tenha muita cremosidade. Quanto mais cremosidade, maior a quantidade de gordura que ele vai ter. Então, não necessariamente está ligado à saúde. Aí o negócio aí já vai... né? Então, para quem, de repente, gosta de um chocolate com essas características, o importante é não abusar da quantidade, né? Então, claro, não vai trazer as funcionalidades que, de repente, esse traz... Mas se fizer questão de um chocolate assim, né, ao leite, que tenha um pouco mais de gordura, consumir uma quantidade menor, então seria um bombom pequeno, uma barrinha pequena, de preferência em dias intercalados. Claro, dependendo se a pessoa tem alguma enfermidade, né, algum problema de saúde associado. Claro. Né? Agora, a Karina... A gente já tá no final já. A Karina... Queria que você falasse do livro e que você desse, por favor, os seus contatos, telefone para os nossos telespectadores. Eu tenho um livro chamado Colheradas de Sabor e Saúde, que está disponível para compra no site, que é colheradagourmet.com.br. Eu trabalho com receitas sem glúten, sem leite, nenhum derivado do leite, sem soja. Exatamente para as pessoas que têm as intolerâncias alimentares, mas que buscam boas alternativas de sabor e que também tragam uma funcionalidade para o nosso organismo. Então é um trabalho que eu desenvolvo muito bacana. E eu deixo aí à disposição. De fato, muito bacana. Quem quiser, no site tem os meus contatos, mas também pode ser pelo e-mail, que é colheradagourmet@gmail.com, ou então carinaboniati@gmail.com. Lá vocês podem me contatar. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição para solucionar as dúvidas. Karina, obrigado por você ter vindo na estreia. Muito agradecida. Foi uma honra recebê-la no programa Coffee Break. Muito obrigada. Eu espero que você volte mais vezes. Com certeza. Tá? E sempre que tiver novidade, nós estamos aqui à disposição. Tá bom. Parabéns pelo programa. Muito sucesso para você. Muito agradecida. Maria Carmen, vamos agradecer quem fez o nosso cenário virtual aqui. Quem fez o nosso cenário virtual foi o Davis Vilar, né? Ele que fez o nosso cenário virtual. Foi o Davis Vilar, o grande fotógrafo Davis Vilar. A gente agradece ele por esse cenário virtual maravilhoso. Aqui do Coffee Break, né? Nós temos outros, mas isso não vou falar só hoje. A gente vai deixar para outros e outros programas, porque eu vou convidar eles para virem aqui também celebrar, né? Claro, o programa Coffee Break conosco. É isso aí. E lembrando, o programa Coffee Break, todas as quintas, 16 horas, ao vivo aqui na sua TV Geração Z. Semana que vem a gente está de volta com muito mais convidados para vocês. Até semana que vem. Até semana que vem.